Luz! Câmera! Ação! Tacaracatá! Foram 5 minutos pensando nessa introdução de vídeo. Foram mais minutos. Eu acho que foi um pouquinho mais. Gente, aí, gente, beleza? Tudo bem com vocês, gente? Estou aqui com uma pessoa hoje aparentemente fixa no canal. Decidimos isso hoje. Eu decidi me intrometer. Porque assim, gente, olha, resolvi fazer o convite porque eu queria assistir a série nova do Vampiro lá, Entrevista com o Vampiro. E aí eu perguntei se o cônjuge queria assistir. Aí falou que queria. Aí a gente assistiu, a gente tá aqui pra comentar um pouquinho dos pontos altos do primeiro episódio. A gente acabou de assistir, né? Uns 20 minutos atrás. Em geralzão, assim, você gostou? No geralzão? Gostei. Bom, meu nome é Diogo, né? Vou me apresentar, já que eu fui conhecido apenas como cônjuge. É cônjuge? O cônjuge. E tô aqui agora, reclamei meu espaço aqui nessa comunhão de bens, entendeu? Então, Tudo bom. você vai ter que me engolir. Tudo bom. E viemos aqui pra comentar essa nova série da Entrevista com o Vampiro. É verdade. E sim, eu gostei. Gostou? Já assim, do primeiro episódio, a gente só assistiu o primeiro episódio. Lembrando que o convite para os comentários foi feito após o término, Verdade. né, da vistura. Vistura, essa palavra existe? Eu não faço ideia. Acho que não. Você é o corretor. Se você não sabe, é muito menos. Então, a gente não se preparou para fazer os comentários. Foi depois. É, Aí eu parei, fui fazer a janta, tomei um banho, enquanto eu pensei nos tópicos que ele Porque me aqui pediu. nada é falso. É tudo verdadeiro. Genuíno. Mentira. Outra pergunta, só antes de começar. Você assistiu o filme? Assisti, mas Mas eu você sou não uma lembra. pessoa que tem amnésia. Não, mas tudo bem. Eu assisti também há 300 mil anos atrás. É um filme Não super tem antigo e eu não lembro de nada. Beleza. Só queria falar que não tem um pé da Anne Rice no filme, mas tem na série. Então eu acho que é por isso que tá bem mais parecido com o livro, a série, do que o filme. Apesar de eu amar o filme. E eu também nunca li o livro. A gente fez listinhas aqui com 3 pontos fortes meus e 3 pontos fortes dele. Ele não viu os meus e eu não vi os dele. E é verdade essa informação. E é verdade. A gente tá que nem a... Como é que chama lá? A menina que foi no programa de rádio e falou que adorava comida vegana e vazou que ela... não, odeio comida vegana e saiu ao vivo. Sei. Enfim, foi só um parênteses. Vamos de Jogo em Pô pra ver quem começa. Então vai. Aí a gente vai ver... Nossa, jogo em pô não, 2 ou 1. A gente vai ver no meio do negócio. Como a gente vai saber 2-1 quem ganha? Ah, é? Parou ímpar. 2-1. Uau, deu faia na Matrix. A menina fala na Matrix. 2 ou 1. A gente vai ver no meio do vídeo, ver se a gente... Não, 2 ou 1 não, parou ímpar. Oh, meu Deus, tô insistindo. Tá com coisa... Ver se a gente colocou coisa igual. Isso, A gente que não sabe. Deixa eu explicar, porque ele me pediu pra eu elencar 3 tópicos que eu achei mais Importante. chamativos Isso. no episódio. Isso. E aí, das coisas que tem muitas coisas que me chamaram a atenção, mas 3 tópicos que foram tratados me chamaram bastante atenção, assim, porque como eu falei, eu não assisti, ele não tinha me falado isso antes, então eu não fui pensando nisso. Então as 3 coisas Sim. que ficaram na minha cabeça eu anotei, ele anotou as dele, a gente não viu, e a gente vai falar aqui pra vocês agora juntos, pra gente ver se a gente coincidiu em alguma coisa. Lá, pedra, papel, tesoura. E quem Tá. ganhar começa. É melhor de 3 ou 1 só? Não, só. Tá, pedra, papel, tesoura. Vai, pedra, papel, tesoura. Calma, pedra, papel, Aí, você tá tesoura. querendo ver o que eu coloquei já? Pedra, papel, tesoura, tá? Pedra, papel, tesoura. E aí ele colocou a mesma coisa que ele É tinha porque eu colocado achei antes. que você não ia ser tão esperto. Vai, você começa. Então tá bom. Aí se tiver alguma coisa da sua lista na minha, eu risco a minha e eu respondo também. Claro. Beleza? Então vamos lá, meu primeiro tópico. Mas aí vamos fazer Vamos fazer os 3 meus, depois os 3 Não, Senão fica intercalar. muito maçante. Intercalar. Tá, o meu primeiro tópico é... Bom, obviamente vai vir um spoiler aí pra Não, vocês. pode falar spoiler. O meu canal, sabe qual é o nome do meu canal? Ah. Eu conto o fim do filme. Eu nem sabia disso, gente. É pra falar Tô spoiler. reivindicando meu lugar num canal que eu nem sabia o nome. E detalhe, eu sou a pessoa que odeia spoiler, tá? Não, eu coloquei o fim do filme e a gente vai falar de série. Achei incrível.
Mas É a mesma coisa, né? teledramaturgia. Então vai. Vai, Ó, o meu primeiro tópico é a cena da confissão, que é a cena em que o Louis está Toda na a cena, igreja. não é só a parte da confissão. A parte da confissão, as coisas que ele fala. Ah, tá, então eu não coloquei. Então. Porque me chamou muita atenção. É uma cena que ele vai e procura o padre pedindo socorro, porque o Lestat está na cabeça dele, chamando ele, e ele está atordoado, bêbado. Sim. E ele vai se confessar com o padre e começa a falar de todos os pecados dele, ele fala sobre o fato dele trabalhar com prostituição e as bebidas e não sei o quê, e aí fala que ele se deita com prostitutas, que se deitou com um homem também. Então essa cena me chamou a atenção porque como nós dois somos pessoas que tivemos uma educação religiosa, Sim. fala muito com a gente esse nicho em específico da parte do se aceitar, né? Aceitar a sua sexualidade. Você tá se assumindo agora pra mim? Eu não sou gay, meu namorado aqui é. Chocado com essa informação. O se aceitar, né? A forma, quais as construções sociais que a pessoa tem e como isso influencia na visão de si mesmo, nas permissões que a pessoa traz para ela e como é o processo de romper essas barreiras e desconstruir essas convicções, né, que a pessoa construiu ao longo do tempo, ao longo da influência dos pais, né, da sociedade e tudo mais. Foi muito forte e eu gostei muito, inclusive eu não comentei isso com você na hora porque eu não quis parar. Mas eu gostei muito da interpretação, porque a gente assiste comentando, tá? Ah, sim. Eu comentei principalmente pouco. ele. Eu comentei pouco. É insuportável assistir qualquer coisa com ele. Porque Comentei ele fica falando o tempo inteiro. É porque realmente a legenda tava muito rápida, não dava tempo de comentar. Ou eu comentava ou eu li. Ai, graças a Deus, já descobri um jeito de assistir alguma coisa com ele em silêncio. E uma coisa que me chamou muita atenção foi a interpretação dele, porque a toma da cena é lateral, né? Então ele tá lateral para a câmera e é muito visceral, foca bem no rosto, né, dele e ele traz assim uma fala visceral, uma coisa muito natural, dentro, assim, né? Isso, muito de dentro, assim. Isso me chamou muita atenção, eu fiquei muito impressionado de maneira positiva com a interpretação do ator, inclusive. Eu gostei bastante da interpretação dele. Dessa sua cena que você colocou, eu achei muito interessante uma coisa, que ele vem fazendo toda essa construção na confissão dele, né? Ele fala, não sei o quê, prostituição, não sei o quê, parará, drogas, blá, blá, blá. E aí a última coisa que ele fala, deitei com um homem. Então, tipo assim, pesado, muito pesado, muito, muito pesado, muito... E assim, o mais pesado de todos. Uhum. Ele fala coisas 100 milhões de vezes mais pesadas, que me deitei com um homem. Uhum. Mas aí ele deixa, o que mostra que isso realmente está martelando na cabeça dele de uma forma impossível. Porque se você parar pra pensar, a mãe dele e a família dele lidava bem com o fato dele trabalhar com a prostituição. Era uma coisa que eles conseguiam ignorar, porque isso trazia dinheiro, conforto para eles, né? Socialmente falando, né? Financeiramente falando, mas aí se ele já viesse... exatamente. E aí reflete, apesar de ser um contexto de 1910, ainda reflete no que a gente tem hoje, né? Totalmente. Tudo bem ser bandido, mas homossexual não. Não é isso. Tudo bem se meu filho for um bandido, mas homossexual não. Pesado, né? Pesado. Interessante. Gostei. Mas não coloquei isso, não. Então vai, o que você colocou? Coloquei aqui, ó. A primeira coisa que eu coloquei foi atualização da história. Que agora eu vou puxar um negocinho do filme que eu lembrei. Lá no comecinho, quando ele na série, é igualzinho o filme, basicamente. Ele se reúne com um vampiro que quer tomar a história dele. Certo. E aí eu gostei muito da série, porque quando eu fechei a série, eu pensei assim, o que eles vão colocar de novo pra não mudar tanta história? Porque eu acho a história do filme e o roteiro muito bom. Eu falei, o que eles vão colocar a mais pra ser um negócio diferente, não tão igual ao filme, pra não ser uma minissérie do filme.
E a atualização da história eu achei que foi legal. Porque, assim, por exemplo, o cara traz um notebook agora. No filme ele traz um bloquinho. Porque era os anos 80, final dos anos 80, anos 90. No filme ele tem um gravador. E numa coisa ele tem um microfone, igual um podcast. Então, assim, essa atualização e tal que trouxe, eu achei muito legal porque conseguiu trazer a história pra agora, até um negócio que fala muito da pandemia. Sim. Então é bem... Porque a história é ambientada em junho de 2022. Sim, o encontro sim. deles é em junho de 2022. Sim, mas mesmo assim eu achei que não descaracterizou a história em geral, assim, sabe? Não mudou, atualizou, mas tipo, conseguiu deixar a o que essência era da bom. História. Então, ótimo, porque eu tava com medo, assim, é um filminho que eu tenho no coração quente, gostoso, assim, sabe? É um filme legal. Palhaçada. Era só isso. Legal, Atualização da história. faz sentido. Tem algumas coisas diferentes que eu vejo que tem no... Mas você conseguiu entender que é um segundo encontro. Sim, Tá. sim, Não, sim. só sim. pra ter certeza. Não é uma releitura. Porque o Max perde um pouco algumas informações importantes. A gente assistiu, um adendo aqui, a gente assistiu a minissérie do Chuck e ele já tinha assistido o primeiro sozinho. Eu entendi uma outra coisa. E ele assistiu comigo pra eu poder assistir, pra gente assistir a segunda temporada junto, que vai lançar por esses dias. Vai lançar hoje. Hoje? E aí, eu fiquei fazendo pontuações de coisas da história que ele não tinha prestado atenção. Eu só não ele não tinha entendido visto. que a mulher era prefeita. Só isso, ele achava que o homem era o prefeito. Sendo que a mulher sempre aparece como prefeita. Sempre, o homem nem aparece em alguns momentos. Mas enfim, nada importante. Vai. Sai do meu canal. Posso continuar? Continue? Pode continuar. Eu vou riscar aqui. O meu não precisa riscar. Não precisa riscar. Só são 3. Você vai se perder? Eu vou riscar porque eu sou metódico. Ele é metódico. Tá. O meu segundo tópico é o suicídio do irmão dele. Eu não coloquei isso também. Nossa, a gente vai conseguir fazer coisa não igual. Legal. O suicídio do irmão dele. E antes do irmão dele se suicidar, eu pontuei pro Max que ele tinha, muito provavelmente, esquizofrenia, né? Porque tinha algumas características muito chave do comportamento do irmão dele que me remeteram à possibilidade do diagnóstico de esquizofrenia. E avisando que você é enfermeiro. Ajuda também. Eu sou enfermeiro. Aí eu, como já tenho um pouco de conhecimento científico nessa área. Profissional da saúde. Eu pontuei, falei, muito provavelmente ele deve ser esquizofrênico por causa disso, daquilo e tal. E aí depois ele se suicidou. E antes dele se suicidar na cena, segundos eu olhei pro Max e falei, ele vai se jogar. E eu falei, não. Aí o Max, não achei. Aí eu fiquei calado e esperei acontecer e aconteceu. Aí o Max ficou assim, perplexo. Eu fiquei perplexo. Como? Aí eu falei, porque ele se despediu e depois pulou. Eu achei interessante porque, assim, é sempre bom quando a gente tem a oportunidade de tratar sobre esses assuntos, né? Sobre a saúde mental e sobre como antigamente eram tratados, né? Nem eram, as pessoas, exato. Não, eram tratados, mas de forma completamente... Tipo, choque. Não tem nem como descrever, ou assim. demônio. De formas hediondas, assim. E é legal. Aí a gente, inclusive, comentou sobre isso, né? Nossa, como eles eram tratados antes. E aí, na série, ele fala também no capítulo que ele ficou internado em outros lugares. E que não foi bom pra ele, que ele voltou pior. Então, tem todo... essa temática é uma temática importante. E quanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai trazer conhecimento para as pessoas. E trazer à luz essas discussões é importante para que as pessoas entendam que a saúde mental é importante e que as doenças da psique, né, as doenças mentais, elas existem e elas são tão prejudiciais quanto as doenças físicas e a gente precisa cuidar da saúde mental, não somente quando a gente já tem alguma doença instalada. A gente precisa cuidar da saúde mental assim como a gente cuida do corpo, né? Então, eu gostei deles terem tocado nesse tópico e tal. Eu achei legal, lembrei enquanto estava falando, até no final. No final da série, tipo, escreve. Sim. Se você tem. Achei super legal. Assim. Aquelas mensagens que normalmente em séries americanas. Se você eles estiver passando colocam, por um momento. busque ajuda, ligue para o número tal, não sei o que, não. Achei atencioso, assim. Achei legal. Não sei se é normal.
Porque eu nunca tinha visto. É super normal. Eles sempre colocam, ultimamente tem uma tendência deles sempre colocarem essas mensagens, e aí é relacionado com o caso, né? Caso de abuso, caso de suicídio, drogas, eles sempre colocam. Aquela série que você não assistiu, 13 Reasons Why, como ela é uma série que trata, como ela é uma série que trata muito sobre esses assuntos, sobre todos eles inclusive, sempre tem uma mensagem. Mas não só ela, já vi em outras também. Legal. Eu coloquei aqui uma coisa. Você perguntou? Já. Eu coloquei um tópico que foi muito engraçado, porque você colocou o começo e colocou o fim. Tá. Por isso que eu perguntei, eu falei, isso é só parte da confusão. Uhum. Porque eu achei. Isso aqui. É por isso que eu fiz esse canal, porque eu quero falar spoiler. Unicamente pra isso. Eu achei tudo aquela. Como ele mata o padre. Que o padre sai correndo, ele sai atrás dele. Mano, ele dá um soco, atravessa a cabeça dele. A gente tá falando de tópico importante. O Max tá falando do tópico. Não, violência. Gratuito. Mano, ele é um vampiro. Ele tem que ser violento. Não, sabe por que eu anotei esse tópico? Porque eu até anotei. Defenda seu ponto. Eu vou ler o que eu anotei aqui. Ele disse que fez uma redação do Enem. Olha, eu anotei aqui o terceiro tópico. A morte do padre na igreja e a instauração do vampiro original. Por quê? Porque faz tempo, pelo menos eu vejo, que a gente não tem meio uma representação do vampiro clássico. Aquele vampiro tipo, que come gente. Que tipo, é violento, entendi. que tipo, sai sangue, que não tem remorso. Não é só a questão do vampiro que tipo, se apaixona, que é legalzinho, que não sei o quê. E dos romances que eu gosto, tá? Sim, e eu não tô falando isso porque eu odeio Crepúsculo, tá? Porque eu sei que vocês não vão. Eu amo Crepúsculo. Li todos os livros. Então. E assisti todos os filmes. Aí, ó. A gente vai fazer um especial do Crepúsculo. Mas eu gostei porque a Anne Rice escreve vampiro assim. A Anne Rice, ela escreve... Tanto que eu lembro de muitas reportagens quando ela lançou o livro, que ele foi muito mal falado, porque falava que o livro era muito violento. E ela falava assim, gente, mas eu não estou escrevendo de pessoas, eu estou escrevendo de vampiros. São bestas. São bestiais, assim. Eles são, tipo, como se fossem cereais killers, mas sem desse pior. Porque eles ainda têm poderes, porque eles ainda... Tipo, eles podem fazer o que eles quiserem. Então, eu já vi entrevista dela falando, eu não queria escrever um negócio que, tipo, que ele é legal, que ele é... Não. Sentimentaloide. Né? Eu quero que ele seja, tipo, a encarnação do demônio, igual, tipo, as pessoas falam. Que você tem medo, que você olha na rua e fala, nossa, sabe igual aquele medo quando você vê um cachorro bravo na rua? É tipo isso. E quando eu vi que ela tava atrás da produção da série, eu falei, eu acho que esse vampiro vai ser, tipo, pesado, entendeu? A hora que eu vi aquela cena, eu falei, nossa, Deus. Eu não sou, cara, apaixonado por cenas de, escorrer sangue e tal, que a gente quer, né? Eu não sou louco. Mas eu fiquei assim, porque fazia muito tempo que eu não via. Tipo assim, o negócio de morder, sair sangue, morder, arrancar pedaço, sabe? Assim, um negócio mais... Achei isso legal. Gostei, achei legal. Não tinha pensado por esse ponto de vista. Eu acho legal mesmo, porque realmente a gente vem de uma leva de vampiros retratados, né, os vampiros veganos. O que faz ainda mais sentido pro remorso do Louis. Porque ele fala assim, puxa, talvez eu tô gostando de uma pessoa que é louca. E depois ele fala isso, né, na hora que ele tá no momento antes da transformação, ele fala, e eu fiquei, as palavras dele me deixavam calmo, estranhamente calmo, e num ponto em que eu não prestava mais atenção na barbárie que estava ao meu redor. E detalhe, tudo isso acontecendo dentro da igreja, que eu achei o simbolismo muito legal, não porque assim a gente gosta de afrontar, não é isso, mas é porque a gente gosta das coisas, da simbologia, do significado das coisas. Torna mais profundo ainda. A gente gosta muito de filmes de terror, e eu faço o Max assistir um monte de coisa repetida, e eu gosto de ir pontuando as coisas assim, isso aqui tem esse significado por causa disso, né? Porque como eu já comentei, eu fui
evangélico durante muitos anos, então eu gosto de coisa com significado no filme de terror, quando por que é assim, é assim por causa disso, porque tem esse significado, porque remete a isso, né? É afrontoso nesse sentido, porque, né, a gente gosta dessas coisas, e eu achei legal esse significado de todo aquele momento estar acontecendo dentro da igreja, porque é uma afronta, né? É uma provocação, né? Que a gente fica, nossa, mas é um lugar sagrado e tal. E aí é uma provocação. E eu acho legal esse jogo de sentimento, né, que provoca. Top. Posso falar o último? O segundo? O meu já é o terceiro. Como assim? Eu já falei dois. Ah, é verdade. Ai, que doido. É verdade, me perdi. O meu terceiro tópico é o jogo de gato e rato que tem entre o repórter e o vampiro. Ah, legal. Porque, assim, eles já tiveram um primeiro encontro, que eles comentam sobre isso, que é o primeiro encontro que é relatado no filme. E aí, na série, eles estão no segundo encontro e eles têm esse primeiro essa situação de quando se vem com aquele meio atrito... Uhum. O repórter meio arisco, mas aí o Luiz meio assim provocando, tipo, mas você veio, né? Então eu achei interessante esse jogo de tipo, não te quero, mas não te largo, que eles quiseram retratar no sentido de que, tipo assim, pode não ter sido tão legal na primeira vez, porque o Luiz mordeu o repórter, mas ao mesmo tempo instigou. Mas ao mesmo tempo instigou a curiosidade do repórter e ele quis, né, saber o que o Luiz tinha para falar dessa vez, qual seria a proposta dele, e aí eu achei legal esse jogo cênico, assim, de tipo gato e rato, assim. De fato, os dois sabem conduzir muito bem, porque tem hora que o Luiz, ele começa assim, a ser muito sarcástico, ele vai além, aí o cara falou assim, olha, eu tô aqui pra perguntar, você tá aqui pra responder. Então, tipo assim, um sobe, outro puxa, o outro sobe, outro puxa. E o legal é o respeito que eles têm entre si, né? Porque assim, o Luiz poderia matá-lo, só que eles estão ali e o cara sabe que o Luiz o respeita também, né? Então, tipo, eles dançam, né? Sim. Jogam o tempo inteiro. Muito interessante, muito interessante. Aqui eu coloquei mais ou menos o que você colocou, acho que foi a coisa mais parecida que a gente colocou, mas eu não... Quando eu escrevi isso, eu não lembrei da cena que você lembrou, que nem você colocou o remorso, né? Quando ele estava falando dentro da igreja, com o padre. Eu coloquei a dualidade entre o bem e o mal que o Luiz tem, mas na cena, quando... ele leva o Lestat pra comer na casa dele. Que é muito assim estranho aquela refeição, muitas coisas acontecem, porque também é um terreno muito estranho, porque tem a família inteira dele, ele meio que tá levando um homem, mas aí até o irmão dele pergunta, qual que é a sua relação com o irmão? Ele fala, e você vê que ele tava tipo, não, porque ele já tava, não, é que a gente vai tratar de negócios, não sei o quê. E só que mesmo ele conseguindo contornar a situação, ele gosta de pisar no calo, né? Então você vê que ele vai subindo, e ele fala, não sei o que na minha casa, não sei o que. Então é muito interessante ver meio que nessa parte ele não era vampiro ainda. Mas eu acho que essa história, tanto o livro como o filme, como essa série vai ser, acredito, contando a história do Luiz, essa briga que ele tem, mesmo sendo vampiro, ele tem uma parte humana muito forte. Ele tem uma parte meio que tipo moral muito forte, assim. Não sei até quando vai, porque eu lembro que no filme não tinha essa coisa de tipo de prostituição, essas coisas. Aqui ele é pintado como mais humano, bem mais humano, até meio mais não ético, assim, se for pensar. Assim. Na série? Na série. No filme ele é completamente mas a série a gente não teve ainda a visão dele como vampiro, a gente só o viu como não, humano. Assim, eu digo porque ele trabalhava com prostituição, e ele confessa lá, e não sei o que e tal. Porque no filme ele é o puro. Tá. É que eu não lembro como ele era no filme. Sim. E é muito legal, assim, ver ele tendo que lidar com essa... Porque você vê quando ele fala da relação que ele teve com o Luiz lá, junto com a prostituta, ele falando pro entrevistador,
o cara lá que tá gravando. Ele fala assim, você vê que falta palavras pra ele descrever quão bom foi o negócio. Então, assim, você tem que lutar com uma coisa que você acha meio errado, porém foi tão bom. Não tem a hora que ele fala qual foi a sua droga que você usou que foi a melhor da sua vida? Mas acho que você não entendeu. Okay. Ele tava falando dessa hora sobre a hora em que o Lestat mordeu ele. Ah, tá, mas é ali quando eles... Sim, mas é porque ele quis dizer... É que eu ia comentar isso com você também. Eu acho que você... Eu sabia que talvez você não tivesse pegado. Okay. Porque tem, né... no Vampiro à Máscara fala também que... trazemos informações. Claramente. Vampiro à Máscara. The Mask. Ele fala que o humano, quando é mordido, ele sente um prazer inenarrável, assim, um prazer indescritível, o maior prazer dos prazeres. Então, algumas vertentes da descrição, né, dos vampiros falam sobre isso, que o ser humano sente muito prazer, e foi isso que ele quis dizer naquela hora. Nessa parte em específico, né? Porque realmente ele estava falando que tinha sido bom e que tinha a dualidade de sentimentos em que ele não aceitava a sexualidade dele, mas nesse momento em específico ele estava falando que a mordida é como se ele tivesse usado uma droga, a melhor droga de todos os tempos, só que potencializado em vezes 1000 e muito incrível, assim, e que ainda depois gerava uma intimidade entre ele e o Lestat. É isso. Porque é um momento de troca, né? Laço, né? Isso, exatamente. Gente, mas eu gostei também dessa cena e... tinha alguma coisa que eu ia falar que eu tinha das coisas que você falou que eu acabei esquecendo. Eu não vou lembrar, né? Mas, de todas essas coisas, eu também gostei muito da... Tava falando da dualidade. Não, depois em outra oportunidade. Mas assim... Ainda comentando sobre o panorama geral, assim, para finalizar, eu gostei muito da ambientação, do figurino, traz muito como era... Como é o século XX, né? Aquela cidade, qual que é? São Luís. Né? São Luís, como era naquela época, é bem ambientado, é bem bonito. Bem arquitetura francesa. Isso, as características, as vestimentas. Eu acho muito chique. Eu achei muito legal, gostei muito. Então, acho que é isso. Né? Foi um episódio bem legal, gostei. Você ficou curioso pra continuar assistindo? Sim. Então, beleza. Então, gente, eu pensei que ia ser um vídeo de 5 minutos. 27 minutos, tudo bom. Quase 28. Eu não vou tirar nada. E olha que sou eu que tô querendo terminar, tá? Porque normalmente sou eu que quero falar mais. É isso. Conforme a gente for assistindo, a gente vai trazendo para vocês informações novas. E é isso aí. Talvez de outras séries também. Quer falar últimas coisas que vai acabar algo? Pois é. Então, gente, é isso. Espero que vocês gostem. Continuem aqui com a gente. Coloquem seus comentários, quem assistiu, o que vocês acharam. Quem não assistiu, vai lá, assiste, depois vem aqui comentar com a gente e a gente vai continuar assistindo e depois a gente volta. Isso mesmo. Tchau, gente, até a próxima.